Olá pessoal, tudo bem? Dando continuidade no assunto de renda fixa para ajudar você a construir sua reserva de emergência, alguns pontos têm que ser observados dentro desse item de renda fixa. Primeiramente que renda fixa, ah, você tem a probabilidade ali de ter o conhecimento de quanto você vai ter de retorno, mas ele é mais renda fixa mesmo, porque você empresta um dinheiro para uma entidade bancária. O primeiro item que a gente tem que observar quando a gente vai escolher um produto de renda fixa é um índice. Então, aonde eu vou estar atrelando esse meu valor para gerar um retorno, um investimento, ali, retorno do investimento, se é na Selic, no CDI ou IPCA. São os três principais indicadores da renda fixa, então é eles que a gente vai comentar um pouquinho mais. Tá? Então, se eu estou atrelando o meu investimento na Selic, ele vai estar acompanhando uma subida ou uma descida da Selic, é a mesma coisa. O CDI, que é 0,1% da Selic, a gente já falou disso. Então, quando a gente fala de um, é praticamente falar do outro. E do índice da inflação. Tá? Ponto importante, como é importante investir. Né? Então, você aplicando seu investimento no mínimo no IPCA, você está acima da inflação, do bichinho da inflação correndo o teu poder de compra. Tá? Outro ponto importante é a taxa de pagamento, que é a forma com que esse dinheiro vai me ser remunerado. Se ele vai ser um pós-fixado, e quando você contrata um pós-fixado, vamos imaginar aqui que contratamos um produto atrelado à Selic. Então ele vai ter uma subida, uma descida, acompanhando a Selic, porque ele é um produto atrelado à Selic e pós-fixado. Por que pós-fixado? Eu só vou saber exatamente o valor que eu vou ter depois que eu fizer o resgate, né? Ou depois que tiver o vencimento, que são dois itens que a gente vai comentar lá para baixo. Tá? É por isso que eles são chamados de pós-fixados. Eles vão acompanhar um determinado índice que você já atrelou o seu produto. Tá? A outra forma é o pré-fixado. Qual a diferença de um para o outro? O pós-fixado ele é volátil. Tá? Ele vai se comportar de acordo com o índice que você contratou. Vírgula. A gente tem que observar os maiores índices do momento para os pós-fixados. Tá? Os pós-fixados eles dão um ganho maior dentro da nossa reserva de emergência quando a gente atrela ele a um índice que está bem elevado. No caso, 25, agosto, a gente está com a Selic a 15%, então você vai jogando os produtos perto de um CDI ou de uma Selic, né, pós-fixado, muito próximos ali dessa rentabilidade. Você vai ver muitos produtos ligados ao pós-fixado acompanhados de um percentual que ele vai se identificar com o indicador. Então, se você selecionou o indicador CDI, você vai ver alguns produtos da seguinte forma, isso no pós-fixado. Você vai ver 90% do CDI. Tá? Se o CDI é 14,9% atual, você tem que descontar 90%. Esses 90% é o que vai ser remunerado com o teu investimento lá. Né? Então, outros indicadores você vai ter 100% do CDI. Outros você vai ter 120% do CDI. Quer dizer, ele está te pagando 14,9% ao ano, mais 20% a mais bonificação, digamos ali. Geralmente as corretoras, as entidades bancárias fazem isso para ter o seu dinheiro lá alocado como garantia. E aí a diferença para um pré-fixado é que quando você contrata o pré-fixado, você estipula uma determinada taxa. E essa taxa não muda até o seu vencimento, tá? Então, se você contratou um pré-fixado, a Selic, tá, estando 15%, mesmo que a Selic caia, e a gente vai fazer aqui um gráfico de queda da Selic, ele vai continuar te remunerando nos 15%. Então, além de você estar ganhando da inflação, da Selic atual, você ainda tem uma margem de ganho grande aqui, ó, tá? Porém, os pré-fixados,
você não vai encontrar valores muito grandes com uma Selic elevada, tá? A Selic já está muito alta, em 15%, então você vai encontrar muitos pré-fixados um pouco abaixo disso ou próximo disso aí, ou até valendo o mesmo valor do CDI, 14,9% ao ano, garantido para você ali que ele vai te pagar o CDI ou a Selic do ano, tá bom? Características dos pré-fixados, tá? O que a gente tem que observar é o tempo, né? Quando você coloca o seu dinheiro no pré-fixado, esquece. Ele vai rentabilizar ali até o seu vencimento e você não tem a possibilidade de tirar a qualquer momento. Tá? Item 3, a gente tem que observar os valores. Cada investimento tem o seu valor, o valor que você vai colocar ali, o aporte mínimo, ok? Item 4, a liquidez. Quando a gente está falando de reserva de emergência, e eu vou tomar a liberdade aqui de fazer uma demonstração, vamos imaginar que a reserva de emergência é uma fatia de um bolo, né? Na verdade, ela é um bolo completo. E aí a nossa reserva de emergência a gente vai fazer uma triangulação, a gente vai dividir ela em duas fatias, tá? Aonde a maior parte, cerca de 60 a 70%, a gente vai fazer alocação em produtos de liquidez diária, tá? Um CDI, né, que é representado por um crédito de desembolso bancário, depósito bancário. É quando você empresta dinheiro para o banco, ele te dá um CDB, é um certificado, nesse caso digital, que está atrelado a um CDI, tá? Então a gente vai procurar, nós vamos procurar produtos com liquidez diária, tá? Para atrelar, para jogar dentro desse nosso colchão de 60% a 70% da reserva de emergência, tá? Qual a importância da liquidez diária? Em qualquer momento eu posso sacar esse dinheiro. Então, antes que você coloque numa poupança ou numa conta corrente que não te remunera nada, a gente vai sugerir que você coloque em um produto de liquidez diária, que na maior parte dos casos você vai encontrar em produtos pós-fixados, atrelados ao CDI ou IPCA ou a Selic. Perfeito? E a outra parte, cerca de 40 a 30%, nós vamos alocar em produtos pré-fixados que, diferentemente de liquidez diária, a liquidez no vencimento só permite que você saque depois que finalizar o prazo daquele investimento, daquele produto, que vai para o item 5, que é o vencimento, a data de finalização do produto. O que tem que ficar claro aqui? Quando a gente joga essa estratégia de 30% a 40% em pré-fixados para a tua reserva de emergência, deixo claro, a gente tem que esquecer literalmente desse dinheiro. Ele não vai estar disponível até o seu vencimento, tá? Mas ele remunera em alguns casos, e é isso que a gente vai caçar, muito melhor do que os 60% a 70% que estão aqui, lógico, proporcionalmente, tá, pessoal? Então é isso que a gente vai montar a nossa reserva de emergência. E o sexto item é que produtos de renda fixa possuem imposto de renda e produtos de renda variável também, tá? O imposto de renda está aí, e tirando a LCI e a LCA, que é letras de crédito imobiliário, letras de crédito agrário, que são investimentos direcionados para a infraestrutura e a parte agrária, né, que sustenta há muito tempo a nossa economia, e são isentas de imposto de renda até hoje, 2025, agosto. Tá? O restante, todos incidem imposto de renda sobre os teus resultados. Então você vai pagar imposto de renda em cima dos teus resultados, que tem uma alíquota média aí de 22%, e ele vai regredindo a partir do momento que você passa mais de 30 dias com o investimento, até um ano, chegando numa alíquota mínima, tá bom? Vou reduzir essa tela aqui para mostrar para vocês como é que os produtos são apresentados. Esse aqui é uma tela do Nubank, tá? De um dos bancos que eu tenho, e como é que o produto é apresentado para vocês na tela do Nubank, tá? Geralmente ele vem identificando aqui qual é o tipo do produto, se é uma LCI, uma LCA,
se é um CDB. E em alguns casos também ele vem te dizendo se é pós ou pré-fixado, né? Então o que, que a gente vai ter aqui, ó? Uma LCA. Então se é LCA, eu sei que não vai ter imposto de renda. Se não vai ter imposto de renda, talvez o percentual dela, que é mostrado no índice de remuneração, que é o CDI, fique abaixo do que quando eu olho para um CDB, né? Então a gente tem esses dois comparativos aqui legais, ó. Um pós-fixado LCA, que está pagando 87% do CDI. Quanto é que é o CDI? 14,9% atual. Só que eu tenho que fazer uma proporção de 87%. Não que seja necessário você fazer, mas que você tem que entender que quando eu falo de LCI e LCA que já vem descontado o imposto de renda, o percentual de remuneração ali, a taxa de remuneração dele, vai ser sim menor do que um CDB, porque o CDB ainda vai te descontar o imposto de renda no momento que você fizer o resgate do teu produto. Então você vai ter 87% do CDI. O vencimento é dia 19 de fevereiro de 2026, então até lá eu tenho que esquecer esse dinheiro. E ele já está aqui, ó. Ele já te dá que equivale a um CDB de 108,7% do CDI. Quer dizer, está pagando os 14,9% e mais 8% ao ano, proporcional por 12 meses, de 8,7%. E olha só que engraçado, quando eu comparo esse CDB com esse cara aqui de baixo, ó, que está me pagando 103%, essa LCA, que não tem desconto de imposto de renda, é muito melhor. Lá na frente a gente vai mostrar ferramentas para a gente fazer esse comparativo e é legal quando a gente coloca os valores e vê eles rendendo e a gente discute um pouquinho disso aí, tá? Então, a gente tem esse produto aqui, que é o CDI, né? Na verdade, ele é um CDB atrelado ao CDI, que é a mesma coisa que a Selic, pós-fixado, mas pagando 103% do CDI. Como não há um comparativo com ele com ele mesmo, a gente compara com o item de cima, que é uma LCA, que não tem imposto de renda. Então, olha só, um pagando 108%, outro 103%. O vencimento desse cara aqui é dia 18 de novembro de 2025, é curtinho, é pequeno. E olha só, ele ainda diz aqui ó, que ele é isento de imposto de renda, risco baixo. E esse daqui, ele não é isento de imposto de renda, ele tem uma alíquota de 22,5%. Aqui é o aporte mínimo, ok? Que você tem que colocar. E o banco no qual você está depositando o seu dinheiro. Lembrando o seguinte, pessoal: renda fixa, a maioria dos produtos tem uma coisa chamada FGC, Fundo Garantidor de Crédito. O que quer dizer isso? Quer dizer que se você botar 250 mil em um tipo de investimento, em um tipo de banco, e esse banco quebrar, esse fundo garantidor de crédito ele te devolve esse valor. Então é uma segurança a mais, né? Lógico que a gente quer chegar no 1 milhão, mas até chegar nos 250 mil de investimento ainda tem muito chão, muita reserva de emergência para ser criada. E o outro índice de baixo, tá? O outro produto, ele está atrelado ao pré-fixado. A gente já falou, quando a gente atrela no pré-fixado, a gente assinou um contrato e ele vai ter que cumprir o valor desse contrato. Melhor ainda é quando a taxa que a gente atrelou cai, tá? Então o que, que a gente tem aqui, ó? Que esse produto ele está pagando 15% ao ano. O vencimento dele é dia 20 de dezembro de 2025 e equivale a 100,6% do CDI. Mas 15% não é o valor da LCA, da Selic, e não deveria ser um pouquinho mais do que o CDI? Sim, é isso que ele está te demonstrando. Então ele está demonstrando que 15% ao ano representa 0,6%, 100,6%, né, do CDI, que é aquela proporção de 14,9%. Né? A gente tem uma variação aí porque as taxas vão flutuando, né? A cada período, a cada tempo, elas vão flutuando. Mas o que é importante ficar aqui é que ele vai te pagar 15% ao ano, é mais de 1% ao mês, pessoal. O risco é baixo, tem proteção do FGC e a alíquota é de 22,5%, tá? Investimento mínimo, o banco no qual você vai depositar e o estoque disponível para ser vendido, quer dizer, ele é um prefixado que tem um limite de arrecadação aí, tá bom? O que, que a gente consegue tirar outros comparativos aqui? Que nem sempre aquela taxa que está menor é a que vai pagar pior, né? Então, depende do produto onde a gente está colocando, pelo tempo que a gente está colocando, pela taxa que está sendo remunerada, tá?
Aqui está pagando muito melhor do que os outros dois investimentos, ok? Apesar da taxa estar pequena. Então, isso aqui seria um item interessante da gente colocar o nosso investimento. Aí a gente coloca as ferramentas para trabalhar, para fazer os cálculos, por quanto tempo vai ficar. Então, se eu depositei R$ 1.000 nessa taxa, dia 19 de fevereiro de 2026 eu vou ter quanto? Isso aí a gente coloca nos simuladores, eles fazem para a gente e depois a gente só faz o aporte, a compra do produto. Tá? A mesma coisa nesse CDI, nesse CDB, né? E no pré-fixado, que o dinheiro vai ficar aí até 20 de dezembro de 2025. Então esquece, eu não consigo ter esse dinheiro aí, eu não consigo sacar esse dinheiro antes disso, tá bom? Essa é a questão do pré-fixado, ok? Pessoal, entendido isso aí, no próximo vídeo a gente vai comentar um pouco mais sobre a tática de fazer e de achar os produtos de liquidez diária para começar a fazer o nosso 60% a 70% da reserva de emergência, tá? Para ganhar conhecimento, ganhar ritmo, volume. E a gente também vai caçar, minerar produtos aí de 30% a 40% da nossa reserva de emergência, colocando em produtos pré-fixados, não muito longos, ou se longos, esperando alguma movimentação positiva do mercado, que é o que eu tenho falado, comentado algumas vezes, que é a marcação a mercado, tá bom? Então, até logo, espero ter ajudado a todos vocês e bora investir.